importante aqui da gente notar é que é uma postura de vitória, é uma postura inquestionável de vitória em relação ao conflito e até mesmo deixando claro, assim, subentendido também que a Europa o deve alguma coisa e que ele está sendo bem tratado, extremamente respeitado, também por conta do cessar-fogo que ele conseguiu negociar e por toda a situação Irã e Israel. Ele é uma figura muito característica, vocês veem aí as tiradinhas, rede de fake news, ele pra cá faz algumas brincadeiras, faz algumas acusações, mas ele responde essas ponderações que o fazem muito categoricamente, levando a força dos Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre está ali no norte principal dele. Aí vocês vão falar, mas todo presidente dos Estados Unidos é assim. Não. Muitos diziam mundo livre, né, como uma vitória do mundo livre, a força do mundo livre. O Trump, ele escolhe utilizar sempre como sujeito principal o próprio país, o próprio Estados Unidos. E eu acho que isso lida muito bem com a situação do MAGA, né? Que é o movimento que ele tem, né? Do Make America Great Again. E com o isolacionismo, né? Ele tem sido criticado, ele chega a fazer uma piada sobre como o Congresso agora nos Estados Unidos está tentando o impeachment dele, porque, afinal de contas, se visto como um ato de guerra, deveria ter sido aprovado pelo Congresso, mas, ao mesmo tempo, essa ideia perdeu a força nos últimos 2 dias, porque houve o cessar-fogo. Então, assim, é uma entrevista muito rica de detalhes internacionais e caminhos para o mundo. Desde até o valor da OTAN, que os países estão investindo, igual nessa última pergunta sobre a Espanha. E se a paz prevalecer, foi por dissuasão ativa, por envolvimento militar com precisão cirúrgica eficiente, e não por concessão passiva. Vários, enfim, só um breve comentário aqui, jogo rápido, que se você pegar aqui trechos, isso está sendo ressuscitado nas redes sociais, a internet não perdoa, desde Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama e Joe Biden, todos unânimes em dizer o Irã não pode ter uma arma nuclear. Trump, ame ou odeio, foi lá e fez, e naturalmente, ainda mais se tratando de Donald Trump, está dando aí, cantando vitória. 11 horas e 32 minutos, eu queria trazer mais uma voz aqui para agregar e muito no palco do Morning Show, que é especialista em relações internacionais, a Karina Stange, ela que pode, com certeza, aqui dar também a visão dela. Tudo bem, querida? Obrigado pela presença aqui no Morning Show. Já estendendo a palavra para você, enfim, são muitos fatores aqui e também um prato cheio para você trazer o seu balanço, o seu saldo na sua visão e também a projeção olhando adiante depois de todos esses acontecimentos e desses dias frenéticos que a gente vem acompanhando. Bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Como vimos, né, nessa fala de Donald Trump no seu discurso e também nas respostas às perguntas feitas pelos jornalistas ali presentes, há uma disputa de quem é o grande vencedor nessa guerra, e Donald Trump desponta, né, nesse quesito. Isso porque já havia uma disputa interna dentro do seu governo, isso não só entre democratas e republicanos, mas mesmo entre os republicanos, se os Estados Unidos deveriam participar da guerra, se os Estados Unidos deveriam ter uma influência maior no conflito entre Israel e Irã. E não havia um consenso, então, entre esses grupos. A interferência, então, direto ao ataque feito pelos Estados Unidos suscitou conflitos no governo americano. Então, essa postura agora de Donald Trump nessa fala e na entrevista posterior demonstra realmente vamos dizer assim, uma fala muito clara de que os Estados Unidos foram os grandes vencedores. Eles conseguiram finalizar o conflito, eles não estenderam, então até comparações que foram feitas na mídia internacional, que poderia ser um novo Iraque, um novo Afeganistão, que todas as interferências dos Estados Unidos no Oriente Médio não teriam sido bem sucedidas. Ele tenta agora minimizar todas essas críticas e dizer, não, foi uma intervenção pontual, nós conseguimos, enquanto Estados Unidos, resolver a questão sem maiores danos para os Estados Unidos. Então, lembrando do discurso do America First, então os Estados Unidos primeiro. Então, os gastos não serão elevados, não terá uma intervenção maior dos Estados Unidos no conflito e, entre aspas, a paz foi alcançada. Então, as tensões foram diminuídas e o conflito entre Israel e Irã cessou por conta dos Estados Unidos. Então, há um pouco, é claro, né, dessa aura do Donald Trump de ser esse showman que ele é. Então, né, temos que também ponderar essa visão, mas o grande vencedor nesse caso são os Estados Unidos. E, é claro, Irã e Israel vão tentar disputar essa narrativa também de vencedores.
E o fato é, o Trump realmente reagiu com rapidez e com audácia, que é o expoente máximo, acho que é a essência do America First, que não é, como os críticos tentam de alguma forma subestimar, apenas nos Estados Unidos que se divorcia do mundo. Isso é uma leitura absolutamente superficial e equivocada, dado que está claro aqui. Parece que tem uma nova norma na dissuasão militar global, Mano Ferreira, que é o bombardeio preventivo, pontual, cirúrgico. Você concorda com isso? Vamos ver. Eu tenho preocupação sempre que o bombardeio vira um tema em debate. Mas, nesse sentido, eu queria ouvir a opinião da professora Karina a respeito de como a gente deve, o que é que a gente deve esperar como próximos passos ou como efeito desse conflito para o regime iraniano. Porque, na minha visão, o desfecho, se vai ser positivo ou negativo, acaba dependendo de qual será o rumo no regime iraniano. Se a gente vir, de alguma forma, algum fortalecimento do regime, o saldo final, quando a gente se distanciar desse fato, vai ser negativo. Se a gente vê, de outro lado, um fim do regime ou um enfraquecimento, aí talvez a gente possa dar um saldo como positivo. Então, qual a visão da professora a respeito do impacto para o regime do Irã? Obrigada pela pergunta. Então, eu imagino que o cessar-fogo só pôde ser atingido e dessa maneira tão rápida porque o regime estava ameaçado. Então, havia ali uma conjunção de fatores para tanto Israel quanto o Irã que possibilitaria que o cessar-fogo fosse atingido com essa pressão dos Estados Unidos. Então, para o Irã, era importante a sobrevivência do regime em primeiro lugar. Então, por isso até que eles tentam declarar uma vitória e caracterizar essa operação como bem-sucedida, apesar de sabermos que eles sofreram um impacto significativo, principalmente nas instalações nucleares. Então, apesar desse impacto negativo, o regime sobrevive. Não sabemos até quando, sabemos que foi um impacto importante também na estrutura política, além da estrutura nuclear, mas ele sobrevive por enquanto, há uma sobrevida no regime. Isso também depende da própria população iraniana. Eu não vejo com bons olhos nenhum tipo de mudança de regime em qualquer país que seja imposta externamente. Isso deve ser feito pela sua própria população, deve ser feito de baixo para cima e não de cima para baixo. Então, depende agora da população iraniana querer mudar o regime e trocar a governança local. Mas, neste momento, o regime sobrevive e ganha mais espaço para continuar atuando. Então, por isso também que eles concordaram com o cessar-fogo agora. Se a guerra se prolongasse, talvez o regime fosse derrubado. E a mesma coisa para Israel. Israel também concorda agora com esse cessar-fogo, apesar de eles também quererem o fim do regime. Então, haver ali um interesse por parte de Israel de que o Ayatollah Khamenei fosse destituído do poder. Há um interesse também na permanência do poder de Netanyahu, de Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, o que ele conseguiu, aumentou sua popularidade e ganhou mais tempo também no poder. E então há uma conjunção de fatores positivos para Israel e Irã que possibilitou o cessar-fogo. Essa foi Karina Stange, especialista em relações internacionais, se juntando a nós, que segue adiante às 11h39, pessoal, em frente sempre. E agora diretamente para os Estados Unidos, na Costa Leste, com o nosso repórter Eliseu Caetano, para trazer as primeiras impressões, as informações preliminares, na medida que Donald Trump segue interagindo e, claro, como lhe é habitual, gerando manchetes aí diante da imprensa global. Eliseu, você me ouve bem? Oi, Marinho, muito bom dia novamente para você, para os nossos colegas debatedores e, claro, para toda a audiência do Morning Show. A gente fala ao vivo, direto da Costa Leste americana, nesse momento por aqui, 10 horas da manhã com 39 minutos, temperatura de momento na casa dos 25 graus Celsius. Parou de chover aqui, apesar de ainda estar muito quente, Marinho. E a gente segue acompanhando aí a visita de Donald Trump à Haia, na Holanda, participando das reuniões da OTAN, da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Bom, a repercussão por aqui segue muito grande sobre esse assunto, como não poderia deixar de ser. O ponto alto, o ponto principal foi aquele esforço, não apenas de Donald Trump, mas de toda a administração dele americana, de forçar os países que fazem parte da OTAN, assim como o Canadá, a aumentarem os seus investimentos na área de defesa de 2,1%, que é o atual
volume utilizado para até 5% do PIB de cada país, sendo, portanto, despejados como defesa, né? Agora, vamos para o início da coletiva, vamos começar pelo início, viu? O que a gente está lendo e está tendo de repercussão por aqui, Marinho? Trump destacou que a aliança concordou em elevar os gastos com defesa para 5% do PIB até 2035. Portanto, foi dado aí um período de tempo, né? Não vai ser algo que vai começar agora, neste exato momento. Ele ainda afirmou que sempre defendeu essa meta e que agora é uma grande conquista para o mundo. Inclusive, ele disse o seguinte, ele falou que esse aumento de investimentos na área de defesa desses países vai permitir que tanto a Europa quanto o Canadá se defendam como não foi possível a Ucrânia fazer. Essa foi uma fala que repercute bastante, porque rende, obviamente, polêmica por se tratar de Donald Trump, como não poderia deixar de ser, Marinho. Agora, ao ser questionado sobre o artigo 5, que é aquele ataque 1, ataque a todos, o artigo 5 da organização, desse grande grupo, que significa mais ou menos o seguinte, Marinho, se você me atacou, os meus amigos me defendem de você. Agora, se atacaram ali, se você atacou um dos meus amigos, eu tenho que participar daquela defesa, né? Ele disse o seguinte, eu apoio totalmente e por isso estou aqui. E contrasta com a fala dele de ontem, quando ele saiu daqui dos Estados Unidos, na verdade, de anteontem, quando ele disse, olha, talvez o artigo 5 possa ser lido de uma outra forma, de uma outra maneira, né? Porque não é justo os Estados Unidos colocarem 62% do PIB na defesa e eles só colocarem 2,1%, tirando os Estados Unidos ou retirando os Estados Unidos desse lugar de defesa mútua, de defesa conjunta. Agora, portanto, como ele foi ouvido e os 5% vão ser colocados, ele volta nisso. Justo. David de Tarso, suas impressões. Olha, Marinho, eu particularmente não gosto muito dessa postura de atacar os jornalistas, porque uma vez que ele ataca os jornalistas, ele ataca a opinião das pessoas também e os questionamentos que são feitos, porque tanto na coletiva de imprensa que ele convocou após os ataques no Irã, como também hoje, ele não mostra evidências sobre o que de fato aconteceu e se ele realmente conseguiu atingir o programa iraniano. Então, esse é um ponto. Cadê as imagens? Ele diz observadores, ele diz que tem realmente, teve uma eficácia em relação ao atraso no enriquecimento de urânio no Irã, mas ele não apresenta as evidências, que é o que os jornalistas querem saber. Acho que, enfim, claro que para ter uma evidência assim, cabal, definitiva, acho que ainda falta ali tipo uma espécie de relatório final, um balanço oficial com agências imparciais internacionais que possam fazer essa mediação e auferir realmente o dano para valer. Mas ele propriamente citou ali agências de energia de Israel e também do Irã, dizendo que, enfim, basicamente concordando que o impacto foi tremendo e ele, enfim, pode ser que ele morra pela boca eventualmente, né? Mas ele usou o verbo aniquilar, obliterar, que foi realmente eliminado e 100% neutralizado. Enfim, vamos ver realmente, vamos tentar entender esse impacto. São verbos que não são usados pelo Pentágono, né? Vale dizer que tem essa discordância no momento. Houve uma declaração do Pentágono que não era possível afirmar o que o Trump afirma. Exatamente. Que houve a aniquilação, porque isso é algo mais complexo. E isso gera uma incerteza a respeito de qual o tamanho, de fato, do dano que foi gerado para as instalações nucleares dentro do Irã. A resposta a essa incerteza é essencial para a gente poder saber, de fato, qual o desfecho dessa história. E, além disso, quais serão as repercussões políticas dessa história toda para o regime iraniano. Seguir aqui. A gente vai continuar na análise também, mas vou resgatar aqui a voz do Eliseu Caetano, diretamente da Costa Leste, para agora sim você seguir complementando com o factual aqui, Eliseu. Vai que é sua. Salve, André Marinho. Olha, antes de mais nada, eu quero dizer para você que eu concordo com os nossos amigos aí no estúdio, viu? Você realizando tradução simultânea é um espetáculo, meu querido. Eu tenho 11 anos de Estados Unidos e olha, por conta do delay, dos muitos barulhos, né, dos ruídos externos, eu acho que eu não conseguiria fazer isso aí nunca, viu? Pelo menos nem tão cedo e talvez nunca também com essa maestria que você faz. Meus parabéns, nada como ser educado em inglês nessa vida, viu? Agora vamos repercutir, né? Essa última fala, ou essas últimas falas de Donald Trump durante essa coletiva que está acontecendo lá em Haia, na Holanda, onde Donald Trump está participando das reuniões da OTAN. Bom, o ponto alto, como eu estava dizendo na entrada anterior, foi sem sombra de dúvidas essa vitória por parte dele e da administração americana de ter conseguido fazer com que os países participantes da OTAN, e que são os países da Europa e o Canadá, fizessem ali um incremento
nos seus investimentos com relação à defesa. Pula, portanto, de 2,1%, que é o atual piso, para 5% do PIB de cada um desses países até 2035. O Pedro Sánchez, que é o grande nome espanhol e que estava sendo também o grande nome de enfrentamento contra essa decisão, contra esse pedido, que agora vira uma decisão em caráter oficial na OTAN, ele disse agora há pouco também, numa coletiva que acontece lá em Haia, o seguinte: bom, estamos felizes porque chegamos num acordo bom para todo mundo. A Espanha vai seguir aquilo que foi combinado com o restante do grupo. Ou seja, a Espanha step back, a Espanha deu um passo atrás. Eles que até ontem diziam não vamos colaborar com 5% do nosso PIB na defesa, agora já toparam até 2035, vai ser gradual isso aí. Agora, como você bem reparou, Marinho, e também já é algo que aqui a mídia não para de falar, o tom marqueteiro de Donald Trump. Aliás, desde que ele saiu daqui de Washington há 2 dias, rumando lá para a Europa, ele já tinha adotado essa postura quando ou enquanto ele falava sobre o conflito Israel e Irã, que os Estados Unidos haviam resolvido a questão, haviam conseguido cessar fogo. E agora, nessa coletiva, ele voltou a falar sobre conflitos no mundo, citando aí Rússia e Ucrânia, viu? Ele disse o seguinte, ele disse que Vladimir Putin, o par dele lá na Rússia, aceitou um cessar-fogo. Ele falou que vai conversar nas próximas horas, nos próximos dias com Vladimir Putin, e que o presidente russo já disse que tem interesse sim em acabar esta guerra que já dura quase 3 anos entre Rússia e Ucrânia. Vale a gente também lembrar que ele defendeu a questão do Irã ter o direito da sua soberania, de respostas em casos de sofrer um ataque, e falou que o Irã tem todo o direito sim de vender petróleo para a China também durante essa pausa, esse cessar-fogo nos conflitos com Israel. Aliás, conflitos esses, Marinho, que a gente já trata por aqui como guerra mesmo, viu? Então, Donald Trump está jogando em todos os times, aparentemente, pelo menos de acordo com a opinião dos analistas políticos por aqui. Quero saber dos nossos queridos da bancada. Aqui já se fala, olha, Donald Trump não tem mais só um lado, ele está jogando em todos os lados, inclusive se ventila muito por aqui nos bastidores do poder a ideia de que ele quer se tornar esse grande chefe global, esse grande líder, esse grande nome, né? Ele quer trazer para si essa responsabilidade de levar a paz ao mundo, de mudar aí a geopolítica como a gente conhece, para marcar em definitivo o nome dele na história da humanidade, como um possível pretendente a um postulante a um Nobel da Paz, por exemplo, Marinho. Seriam essas as vontades de Donald Trump no momento. Ele não quer ser só e tão somente apenas presidente dos Estados Unidos, ele quer ser o grande líder mundial. Então, ele colocou lá o dedo dele na ferida entre Israel e Irã, está fazendo agora a Rússia e a Ucrânia, está tentando entre Israel e Gaza, e a gente tem acompanhado, ele ainda falando bastante sobre Gaza, né? Que diz que Gaza pode se tornar um destino turístico maravilhoso, que os Estados Unidos podem ter uma parte ali naquele pedaço de terra. Enfim, tem todas essas questões, mas sobretudo essa tua visão de que ele é de fato, Marinho, um grande e bom marqueteiro. Será que ele vai virar esse líder mundial que ele quer, Marinho? Esse julgamento, só o tempo e a história dirá, mas uma coisa que é uma das principais frases do primeiro mandato dele, que ele falou que a maior honra que a história pode conferir a um governante é o rótulo de pacifista e é aquele que trouxe a paz. Se realmente ele vai conseguir reorientar o tabuleiro geopolítico para um rumo mais estável, mais tranquilo, ao que tudo indica, esse movimento vai nessa direção, porque, enfim, tem um mundo perfeito, ideal, mas esse é um mundo real, imperfeito e altamente perigoso, e ele, querendo ou não, enfim, ainda para decidir, né, Mano Ferreira, se de fato o impacto foi tão decisivo quanto ele está relatando, mas ao que tudo indica, uma coisa é certa, o programa aéreo da Guarda Revolucionária Iraniana inexistente, o alto generalato iraniano completamente eliminado, o Ayatollah Khamenei escondido, rezando pela própria vida numa caverna nesse momento, e o programa nuclear iraniano regrediu, no mínimo, para a idade da pedra. Então, a ver. Obrigado, Eliseu Caetano. Eu queria ter seu otimismo, Marinho.
Porque quando a gente bota no zoom out, mas isso tudo que eu falei agora, os conflitos mundiais estão aumentando nas últimas décadas, né? Concordo. A gente viveu com o fim da Guerra Fria, a queda do Muro de Berlim, até o atentado das Torres Gêmeas, a gente pode dizer, uma era ali de maior paz no mundo. Sim. Nos últimos anos, com a invasão da Rússia na Ucrânia, com o conflito entre Israel e Hamas, com esse episódio agora com o Irã, a gente tem assistido até com as ameaças e bravatas aqui da Venezuela em Esequibo, a gente tem há outras ameaças ainda por cima, a Coreia do Norte, tem a situação da China com Taiwan, enfim, a gente tem vivido um momento onde há uma crise da legitimidade do sistema global de estabilidade política. Então, é muito difícil cravar agora qualquer um dos líderes, não apenas o Trump, mas qualquer um dos líderes globais como construtores da paz, porque a gente está vivendo um cenário de mais instabilidade. E instabilidade significa risco, significa perigo e, eventualmente, mais conflitos e mais guerras. Vamos torcer para que tenhamos uma inflexão e uma mudança de rumo na geopolítica. Mas eu não tenho esse otimismo tão grande nesse momento. No momento onde a gente se despede, para quem nos ouviu pela Rede Jovem Pan de rádio, sintonizados aqui no Morning Show, amanhã às 10 estamos de volta para vocês. Tchau! Em frente aqui nas multiplataformas da Jovem Pan, todo mundo que segue nos assistindo, eu tenho um pânico daqui a pouco para vocês. Jess Peixoto, eu entendi, mano, o que você falou aqui, mas só, enfim, claro, é ponto a ponto, movimento a movimento. Analisando, acho que uma coisa é certa, pelo menos as tensões de momento arrefeceram. Se o próprio Trump reconheceu que se o Irã um dia recuperar a capacidade nuclear, com certeza não será durante o mandato dele, né? Não, eu acho que aqui a gente precisa entender que a jogada dele foi uma jogada onde ele saiu como vitorioso, assim, ele apostou como um pôquer aí naquele ataque ao Irã, naquele sábado, naquele dia. E o maior testemunho disso foi a recepção que ele teve do chefe de Estado na OTAN. Não, sim, e eu acho que chamado de papai. Chamado de papai. Eu acho que a grande questão é que ele apostou. Poderia ter dado muito errado? Poderia. Mas no final das contas, vendo de uma perspectiva imparcial e vendo o cessar-fogo, acabou dando certo. E o resultado disso é a pergunta do papai, de fato. É a pergunta que, no fato, não quer calar, que é uma grande situação, ninguém apostava que isso levaria a um cessar-fogo, ele apostou e ele colhe os louros disso. Então, sem dúvida nenhuma, foi uma vitória. Aumentando investimento militar. Que era o que ele queria, era uma cobrança dele já há algum tempo. Mas não é sintoma de paz no mundo. É sintoma, mas assim, é vitória dele inquestionável. Foco aqui na câmera, aqui na Aninha, só para ela também trazer as considerações finais dela. Não, as minhas considerações finais são exatamente as da Jess e do Mano, porque acho que é um consenso aqui que dificilmente a gente pode colocá-lo como próximo Nobel da Paz, porque não é a realidade. Mas é o sonho molhado dele. É o sonho molhado dele, do Lula. E ele acertou. Ele acertou. Dessa vez, embora muito arriscado, pudesse ter dado muito errado, tem uma pressão interna nos Estados Unidos, porque ele mesmo, promessa de campanha, não ia se envolver em guerras. Mas deu certo. Estamos todos felizes com isso. Parabéns ao presidente Donald Trump, mas ainda está longe do Nobel da Paz, né? Como eu tive que fazer aqui, às vezes, saindo do apresentador para o tradutor, como diria Marília Gabriela.